jogou 60. Que a gente fala e jogar a gente contra a torcida do Flamengo. Porque nós não falamos nada mais. A gente reconheceu o futebol bom no Flamengo. O que a gente pede é apenas ponderação. Só isso. Do mesmo jeito que a gente não queria criticar e jogar aos lobos o Domenech no começo do trabalho dele, nós também estamos dizendo que nesse momento, calma, legal, parece que está recuperando o seu futebol, mas vamos observar um pouco mais. Agora, o senhor entrou aqui nesse programa, senhor Oswaldo Pascoal, dizendo que pintou o campeão brasileiro. O campeão brasileiro. Porque quando o Flamengo joga assim, não tem pra ninguém. O Flamengo não sabe. Calma. É aquilo que o Flavinho falou, parece que ganhou do Liverpool. Ô, mano, o jogo Santos e Flamengo, domingo, você assistiu. Até os 2 gols anulados do Santos, o Santos estava engolindo o Flamengo. Aí o time desmoronou. 2 gols anulados daquele jeito, o time desmoronou. E você sabe muito bem, pela sua experiência como comentarista e também por ter jogado futebol e na vida, a gente sabe muito bem que confiança é tudo. Quando você perde a confiança, quando você fica com o seu foco desviado, você não se concentra mais no jogo, você se sente prejudicado, atrapalhado, perseguido pelo VAR, você deixa de ter o foco no jogo. Até os 2 gols anulados contra o Flamengo, o Santos estava engolindo o Flamengo. Engolindo. O Flamengo tinha criado uma chance. Mas, ô Sormani, contra o Vasco. Depois daquilo, o Santos desmoronou e o Flamengo cresceu. Isso tem que ser ponderado também. Não, mas, ô Sormani, a minha comparação do Flamengo não foi com o Santos em si. A minha comparação do time do Flamengo foi com ele próprio. Porque o Flamengo contra o Santos, ele mostrou uma evolução que até então ele não tinha mostrado no Campeonato Brasileiro. Mesmo quando venceu. Por exemplo, aquela partida contra o Curitiba, o Flamengo ele jogou de forma horrível. E venceu o jogo. Depois o Flamengo ele pegou o Botafogo, ele foi muito mal. Assim como foi mal contra o Grêmio também. Contra o Santos, o time do Flamengo apresentou uma evolução em termos de organização que até então ele não tinha mostrado dentro do campeonato. A minha comparação não foi do Flamengo especificamente com o Santos. Foi especificamente do Flamengo com ele próprio. E eu acho que o Flamengo está numa crescente. Tanto que a partida contra o Santos mostrou isso e a partida de ontem, idem. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza, que também, treinado pelo Rogério Ceni, chegou a ser elogiado pelo seu Flávio Gomes aqui nesse programa. Quando eu disse que o time do Fortaleza era fraco, ele veio com todas as pedras pra cima de mim e me atingiu. Então, Flávio Gomes, o senhor tem que dar o braço a torcer, porque ontem mesmo nesse programa, o senhor disse, amanhã conversaremos. E aí, quero conversar contigo. Posicione-se, covarde. Ué, podemos conversar. Você que falou que o Everton Ribeiro era o jogador que menos faria falta nesse quadrilátero do Flamengo ali, imagina só, se esse é o que faz menos falta depois do que jogou ontem. E o Fortaleza... Ué, mas se o adversário é fraco, você tá dando tiro no pé. Do mundo. Não tô dando tiro no pé. Tô dizendo que o Everton Ribeiro jogou pra caramba. Eu tô dizendo que... Gente, não é porque eu disse que o adversário é fraco que o Flamengo jogou mal. Não é porque eu disse que o adversário é fraco que o Flamengo não tenha feito uma partida promissora. Mesmo com adversários fracos, tem muitos times que não conseguem fazer nada. Mas você embute isso, você deixa isso embutido, você não coloca de maneira clara isso. Não embuto nada, eu sou muito claro. O problema é que vocês são binários. O senhor é tendencioso. Isso, ele não pode ter... o contrário é... Agora nós somos binários. É imediato. Nós somos binários. Não, quando a gente disse... Nós somos binários. Quando a gente disse que o Flamengo jogou contra um time fraco, nós estamos apenas ponderando. O que não significa que não possa fazer a mesma coisa com adversários fortes. Mas nós temos a obrigação de ponderar as coisas, como disse o Sormani, né? Ok, ganhou, tá cheio de time que joga com um adversário fraco e não joga nada. O Flamengo ontem jogou contra um adversário fraco e jogou muito bem. Parabéns ao Flamengo, só, ponto. Ofensivamente, tem mais gente pra falar, mano. Defensivamente deixou a desejar. O próprio técnico disse isso. Precisa consertar alguns aspectos defensivos. Mas agradeço muito a gentileza e a simpatia. Hoje parece que o Felipe Facincani está mais centrado e não interferiu em nenhum momento. Mas antes do Felipe Facincani, eu vou dar a oportunidade para uma pessoa que tem um pouco mais, né, para ver se a gente consegue restabelecer uma ordem. Hamilton. Aí, Hamilton,
Você já percebeu que o Flamengo faz coisa. O Flamengo agita a galera, hein? O Mengão agita os caras, né, Hamilton? Mas também a galera deu mole ontem, né? Aí o Benjamin Bach hoje deitou e rolou na rede social. Hoje não, ontem de noite já gravou um videozinho, mexendo com todo mundo, vocês dão mole. Olha, ô Flávio, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Aí nem aparece no programa. Oi? Queria só te fazer mais uma pergunta. Covarde, porque ele faz isso em rede social e não aparece no programa, entendeu? E aí amanhã a gente já esqueceu. Verdade. Deu piriri. Olha só, e o Bragantino, Flávio Gomes? Tá nesse bolo aí do Fortaleza também. Lembra lá do Bragantino? Esqueceu do Bragantino? Cadê o Bragantino? Também. Calma, amanhã a gente conversa. Eu nunca coloquei o Bragantino. Eu nunca coloquei o Bragantino entre os favoritos. Se você quiser, eu te mando um dos WhatsApp que eu mandei pro Sérgio Loreto, nosso companheiro, trabalhou na ESPN, dizendo para ele que esse Bragantino, antes de começar o campeonato, pelo que eu tinha visto no Campeonato Paulista, falei, esse time vai brigar para não ser rebaixado no Brasileiro. Se você quiser, eu te passo para você o WhatsApp que eu mandei para ele, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Não, só manda embaixo assim, Hamilton concorda. Manda embaixo, Hamilton concorda. Sobre o Flamengo, o próprio treinador, o Domenech Torrent, já tinha falado lá quando ele chegou, se eu não estou enganado, primeira, segunda entrevista, não sei se foi na apresentação, não me recordo, mas foi bem lá pertinho de quando ele chegou. E ficou marcado, eu me lembro, ele falou, prefiro ganhar de 4-3 do que de ganhar de 1-0. Então eu acho que vencer o Bahia por esse placar dilatado, tomando muito gol, está dentro do padrão de jogo que ele espera que o Flamengo tenha. Ele também falou, já passado aí algumas semanas de ter assumido o time, que encontrou alguns jogadores fora de forma, acima do peso, enfim, a parte técnica não estava ainda da forma como ele queria. E eu acho que a vitória do Flamengo ontem passa muito pelo encontro de uma técnica melhor de alguns jogadores e, quem sabe, a forma física também, se encaixando nisso tudo. O Everton Ribeiro comeu a bola, o Pedro mostrou aquilo que realmente ele sabe fazer. Enfim, acho que outros jogadores vão começar a mostrar mais serviço também, como o próprio Arrascaeta, que ficou na bronquinha da reserva e aí foi para a rede social. Enfim, não foi um momento legal ali, a coisa parecia que ia sair, fugir um pouquinho do controle, mas foi contornada. Então acho que isso tudo é reflexo do início de temporada, depois de muito tempo parado, com essa paralisação pela Covid. Enfim, as coisas vão se ajustar. Não sou tão otimista quanto o Oswaldo Pascoal, acho que não pintou o campeão, mas de repente, se deixar as coisas correr, pode pintar o bicampeão, isso sim. É aquele negócio, né? Eu não disse que o Flamengo já é o campeão, hein, gente? O Flamengo deu mostras de que quando ele joga assim, esse modelo de jogo do Flamengo, ninguém conseguiu parar no ano passado. Ninguém conseguiu parar. E o Sormani tem razão, não foi contra time pequeno, não foi contra todo mundo. A não ser no último jogo contra o Santos que o Flamengo parou e o Santos arrasou com o Flamengo naquele dia. Agora, no mais, o Flamengo atropelou todo mundo. Atropelou desse modelo de jogo. Não importava se era grande, se era pequeno, se era médio, se era dentro de casa, se era fora de casa. É isso que eu estou falando. Esse time lembrou aquele time que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores no ano passado. Esse time interessa para a torcida do Flamengo. E aí, Facincani, nem vou induzir nada, tô aqui deixando aberto o comentário para todo mundo, não quero que ninguém pense como eu, muito pelo contrário. Imagina. Diga, Facincani. Imagina que vai induzir alguém, imagina, esse Flamengo interessa, né? Falou o reitor da Unifla, esse Flamengo interessa para quem, meu caro? Interessa pro torcedor do Flamengo, o senhor não pode assumir essa postura, o senhor me desculpe. Mas que história, rapaz, que conversinha. Vamos lá, vai, Facincani, vai, porque hoje tá duro. Enfim, né? A reitoria hoje tá a todo vapor, né? Lançamento da nova temporada. Agora é o seguinte, eu tô com os companheiros nessa também. Eu acho que do meio pra frente é um time fortíssimo, individualmente falando. É o melhor time do Brasil, individualmente falando, no nível de jogador e também no que tem à disposição de banco de reservas. Todo mundo sabe disso, né? Quando o Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam o que sabem jogar, é um time diferente.
Tanto é que, para mim, são intocáveis nessa equipe. Eu não sou nada partidário à história do rodízio. Eu gosto que, assim, você pode mexer em 1, 2 peças, no máximo 3. Eu acho que dali para frente acho um pouco de exagero, né? Eu gosto sempre de uma formação cada vez mais se solidificando pelo entrosamento, pelo perfil. Lógico que se o cara não tiver a condição física, tiver muito arrebentado, você pode fazer uma troca colar, mas mantendo sempre uma base. Foi isso que o Flamengo fez ontem. Porque se a gente for colocar no papel, não era um time tão desfalcado assim. Isla chegou para ser titular, Rodrigo Caio e Léo Pereira são titulares, Thiago Maia virou titular, Arão vai brigar com o Gerson, até então eram titulares, Arrascaeta e Everton Ribeiro intocáveis, e o Pedro Rocha e o Pedro ali à frente, que foram as novidades de novo no time titular do Flamengo. Eu acho que essa escalação, ela teve uma coisa muito positiva. Mexer com alguns jogadores que estavam acomodados em suas respectivas posições. E às vezes é normal e acontece isso no futebol quando você vem de uma boa fase. Vide o Gabriel, né, que estava devendo um grande futebol, apesar de ter marcado contra o Santos, mas estava devendo uma atuação de gala e está devendo ainda ao torcedor daquilo que ele já fez no ano passado. Bruno Henrique, então, nem se fala, ano irreconhecível. O Gerson, que eu sou muito fã do futebol dele, também devendo futebol. Então, esses caras que estão entrando e jogando bem, e isso é uma coisa que o Domenech talvez tenha como trunfo de trazer para ele aquilo que ele não estava conseguindo, que era comandar o grupo e principalmente mostrar para alguns jogadores que as decisões dele começam a ser tomadas com um pouco mais de embasamento, né? Que é de você observar quem está melhor na atividade e tirar dessa zona de conforto alguns jogadores para movimentar de novo essa competitividade interna no elenco. E isso é saudável às vezes. O que você não pode deixar é que a competitividade acabe perdendo para a vaidade, para o egocentrismo. Aí você arrebenta com tudo. Mas como estava aparecendo para mim no começo, como agora, passou 1, 2, 3, 4, 5 jogos, alguns jogadores não estão dando resposta e outros vêm dando farol, pedindo passagem. Michael é um deles, é outro jogador que sempre quando entra tem jogado bem com a camisa do Flamengo. Gosto desse menino, ele muda o segundo tempo. Então eu acho que tá começando a se fazer um pouquinho mais de justiça, um pouco mais de leitura a esse elenco. Ele chamando mais essa responsabilidade e esse comando, mostrando também com o respaldo da diretoria que algumas decisões, algumas mãos fortes que ele possa tomar têm de ser justificadas também pela meritocracia. Então eu acho que o jogo de ontem mostrou bastante isso pra mim, né? Gabigol, Bruno Henrique e Gerson. Vocês são ótimos, excelentes, titulares para muita gente incontestáveis. Só que precisam jogar também. Não é só viver do que fizeram em 2019, porque o ano já virou, tem coisas novas e caras novas nesse elenco, técnico novo, uma nova forma de jogar e talvez se outros estiverem alinhados a essa nova forma de jogar, vocês perdem posição, independentemente do nível do futebol. Depois não adianta chorar, entendeu? Então eu acho que o que foi favorável de ver o Flamengo ontem foi isso. Agora, que defensivamente tomar 3 gols do Bahia chama a atenção de um Bahia que estava arrebentado, de um Bahia que praticamente jogou ali, sabe, pra entregar o cargo do Roger Machado. Sabe, ninguém fez o menor esforço para jogar futebol, pelo menos no primeiro tempo. O primeiro tempo do Bahia foi muito ruim, até que conseguiu fazer gols no Flamengo, mas ainda assim muito aquém. O primeiro gol que o Bahia toma, aquela saída de bola ridícula, é chamar o torcedor do Bahia, que adora futebol e que não merece aquilo, de idiota, né? É chamar qualquer torcedor de idiota, porque ficar brincando de bobinho dentro da pequena área é de umas coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida dentro de um campo de futebol. É um gol ridículo, patético. Torcedor do Bahia que anseia uma equipe e que tem um elenco bom para fazer um campeonato